E vamos à segunda parte da nossa aula sobre bacias hidrográficas. Deixe-me aqui compartilhar a tela para vocês. Bom, então agora vamos falar rapidamente sobre aquíferos. Essa apresentação aqui traz bem pouquinho sobre aquífero. Nós temos dois aquíferos principais que são Alter do Chão, que nós vamos ver agora, e um outro aquífero que eu vou ficar devendo para vocês que não está aqui. Aquífero, o que é o aquífero? É uma reserva de água doce subterrânea. No caso do Alter do Chão, que é um dos maiores, nós o encontramos no Pará, no Amapá e também no Amazonas. Todo mundo aqui já estudou e sabe muito bem o que é um lençol freático. Nós tivemos até uma polêmica, um problema muito sério aqui no Jardim Bangu. Eu acredito que, acho que todo mundo conhece, todo mundo sabe onde é o lixão aqui de Bangu, que agora é chamado de aterro sanitário. Sim. Fica? Sim. A janela do meu quarto dá para ver ele amplamente. De fato, fizeram uma obra ali que melhorou bastante. Agora, eles dizem que hoje não é mais um lixão, e sim um aterro sanitário, né? Com todas as normas técnicas e seguranças. Qual era o principal medo, né, que nós tínhamos ali? É que todo aquele chorume, o que é chorume? É o caldinho do lixo, ele descesse, porque ele é denso, né? Ele vai descendo, 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 até encontrar um lençol freático. Lençol freático também é uma porção de água subterrânea, né? Tudo nós chamaríamos de aquífero, tecnicamente. O que vai diferenciar? Um lençol freático, ele é bem menor em proporções do que um aquífero, certo? Então, basicamente, aí, aqui nós não temos um aquífero gigantesco, nós temos um lençol freático que ajuda bastante em determinados momentos aí da nossa história a abastecer o reservatório de água. O governo precisa até de licença especial ambientalista para poder explorar essas águas de lençóis freáticos e de aquíferos. Por quê? Como essa água não possui renovação, uma vez que ela surge, uma vez que ela fique poluída, acabou, galera. Acabou. Vai levar milhares de anos até essa água ficar limpa de novo. Então, o manejo de um aquífero, assim como de um lençol freático, é extremamente complexo. Não pode ser feito de qualquer maneira, certo? A capacidade do Alter do Chão não foi totalmente estabelecida, porém, estima-se que pode abastecer toda a população mundial, algo em torno de 100 vezes. Quer dizer, isso aí é um número bem específico, né? Porque, vamos lá, como nós não temos ainda uma ideia não, como nós não temos totalmente mapeado o aquífero de Alter do Chão, nós não sabemos qual a sua real e total capacidade, né? Mas que é um absurdo, afinal de contas, imagine aí, abastecer a população mundial algo em torno de 100 vezes é um absurdo. O outro aquífero é o do Guarani, que eu não sei se vem aqui, deixa eu ver. Não tem. O outro aquífero vocês podem anotar aí numa folha avulsa, tá? Depois eu mando para vocês mais informações. É o aquífero do Guarani, que vai abranger uma parte também do território do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, mas principalmente no Brasil, tá bom? O aquífero do Guarani, aqui no Brasil, ele vai ficar localizado aí, a sua maior parte, na região sul. Também é um aquífero poderosíssimo, de grande extensão e que abrange aí uma boa parte do nosso território. Então, olha só, galera, quando a gente fala de bacias hidrográficas, né, está falando das maiores reservas de água do mundo, que são no Brasil. Mas tudo isso eu estou falando de água superficial, porque está acima da crosta. Agora, imagina os aquíferos. Gente, o aquífero de Alter do Chão, isoladamente, e o aquífero do Guarani, isoladamente, já tem mais água do que quase todos os países do mundo. Só os aquíferos. Então, lembra quando eu falei para vocês anteriormente que o Exército tem preocupação com relação a isso? É claro que tem, galera. Se faltar água do mundo, eles vão vir buscar água onde? Tu acha que o Brasil tem condição de suportar um conflito internacional, uma guerra com outros países, todo mundo junto, precisamos de água? Claro que não.
Ou a gente vai enriquecer vendendo, não vai explorar porque vai sofrer pressão mundial, ou a gente vai ser invadido. Eu não sou pragmatista, mas eu acredito piamente de que se faltar água no mundo, o nosso território vai ser dividido. Uma parte vai para o oceano, vamos virar um patrimônio mundial histórico. Agora, vai invadir a Rússia, vai invadir a China, vai invadir os Estados Unidos. Quem tem poder bélico segura sua onda, né? Não é o nosso caso. Nós vamos fazer depois exercícios sobre os aquíferos. Eu tenho uma lista de exercícios só para isso. A primeira que vai ser enviada para vocês de hoje para amanhã vai ser de bacias hidrográficas, porque nós estamos batendo bastante nessa tecla. Mas a próxima lista de exercícios já será sobre os aquíferos. Então, vamos à primeira bacia aí. Vamos tecer alguns comentários sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Primeiro, bacia Platina. Drena terras do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Foca nessa palavra aqui, galera. Drenar. Por que drenar? Porque uma bacia hidrográfica, ela drena a água dos rios para compor o seu volume de água, certo? Lembra lá? O rio principal e seus afluentes. Geralmente, as bacias hidrográficas. Temos muitas aqui em áreas de Planalto, certo? Então, temos rios mais altos que caem para essa área aí. Por isso é chamado de drenagem, tá? A bacia Platina é constituída por 3 bacias secundárias, que são menores. Bacias do Paraná, Paraguai e Uruguai. E desaguam também entre a Argentina e o Uruguai. Embora a maior parte é no Brasil. Pertence uma parte a eles, o que está no seu território, e outra parte ao Brasil, que está no nosso território. No nosso território, aí, ela está situada numa região que é bastante habitada e com um bom desenvolvimento econômico. Opa, tá entrando mais gente. Vamos lá. Produz a maior parte da energia consumida no Brasil, por incrível que pareça, a maior parte da energia que nós temos no nosso país é basicamente fornecida pela Bacia Platina, né? Pela usina hidrelétrica que está lá. Falaremos dela numa outra aula. Eu não vou lançar esse conteúdo agora para não trazer aí confusão. E, mediante ao acordo do Mercosul, Mercosul é o quê? É um bloco econômico. O que é um bloco econômico? É a união de 2 ou mais países com o objetivo de manter relações de comércio entre si, reduzindo as tarifas alfandegárias. Toda vez que nós compramos, quando eu digo nós, eu não digo eu e você comprando o produto do eBay, que é um similar ao Mercado Livre, não. Eu estou falando do país, transações comerciais que envolvem um país, entendeu? Um estado político. Então, o Brasil, quando compra lá seus produtos da Argentina, dos Estados Unidos, enfim, geralmente nós não temos acordo com a maioria dos países. O acordo que nós temos é via Mercosul, que é o único bloco econômico que o Brasil está inserido, com outros países também da América do Sul. Então, com isso, a gente consegue reduzir algumas tarifas alfandegárias. Algumas coisas que compramos e outras coisas que vendemos com uma redução dessa tarifa. O que isso significa? Aumenta o volume de vendas. E um desses acordos que nós temos mediante ao Mercosul é justamente aí na produção de energia elétrica. Por quê? Uma parte aqui para o Brasil, outra parte nós vendemos, não excedente, né? Porque excedente seria mais ou menos o que resta, né? Não é o excedente, mas uma parte dessa geração de energia vai para o Paraguai e vai também para a Argentina, né? Aliás, isso daí, com os dois irmãos argentinos nós não temos problema não. Nosso problema vai basicamente com o Paraguai, em função daqueles conflitos que vocês já estudaram história aí do passado, né? Isso aí que traz uma relação conflituosa. Então vamos lá. Bacia do Paraná é a maior das 3. Situa-se entre as áreas do sudeste e sul do Brasil. E tem uma usina hidrelétrica poderosíssima, que é a usina de Itaipu. Certo? Principal rio, Paraná, que é a junção do Rio Grande e Parnaíba. Brunão, essas informações que você está me falando são importantes? Meu querido, você vai ter que digerir essas informações em doses homeopáticas, porque é importante e é isso que é cobrado no nosso edital da ESA. Por isso que eu estou usando essa apresentação, porque ela está perfeita para o nível de cobrança da prova que vocês vão fazer. A Bacia Platina, né, a Bacia do Paraná, é a segunda maior bacia brasileira que tem o maior aproveitamento hidrelétrico. Quando estamos falando de segunda maior, não é tamanho, e sim aproveitamento hidrelétrico, intensamente transformado para a construção de usinas, certo? Destacando-se aí a usina de Itaipu. Olha lá, hidrovia Tietê-Paraná e a rodovia, né, para embarque de soja. Ela tem um destaque porque recentemente teve desenvolvimento de hidrovias, né? Então essa Tietê-Paraná é uma importante hidrovia, não para transporte de pessoas, tá bom?
fica a dica aí, mas sim para escoar mercadorias que são produzidas nessa região e são exportadas e produzidas em outras regiões e que é exportado para cá também. Vamos falar bastante sobre esse modal de transporte mais à frente. Vou avançar aqui. Professor, Oi. qual que é a segunda maior? Não é a Tocantins-Araguaia, de tamanho? Não. Você está pensando em volume, em tamanho. Nós estamos falando de produção de energia hidrelétrica. Ah, tá. Beleza? Tamanho é Tocantins-Araguaia, né? Exatamente. Segunda maior. Isso aí. Certo? Tá, A primeira maior é a amazônica, porém não totalmente Amazônica. em território nacional. Tá, Entendeu? ok. Mas a questão toda aqui é de produção de energia elétrica, tá bom? Aí ele volta no aquífero. Ele dá umas osciladas, né? Falamos daquele alter do chão lá na frente, agora ele está falando do aquífero do Guarani. Bacana, porque ele mostra o mapa onde estão localizados os estados onde tem o aquífero. Galera, olha o tamanho dessa porção de água subterrânea. Ó, de cima para baixo. Mato Grosso, Goiânia, uma partezinha de Minas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Uruguai, Argentina e Paraguai. Durante o período compreendido entre 2011 e 2012, que passamos pelo El Niño, o que aconteceu com o El Niño? Nós ficamos aí o mês de dezembro e janeiro, não sei se vocês se recordam, basicamente sem chuva. O estado do Rio de Janeiro ficou tranquilo. Por que ele ficou tranquilo? Porque ele possui o Rio Paraíba do Sul, além do que ainda tem o Rio Guandu. Então, por mais que os nossos reservatórios tivessem ficado baixos, nós temos esses dois rios poderosos. Mas aqui, galera, o estado de São Paulo cortou um dobrado, passou um sufoco. Por quê? Porque eles não têm rios tão volumosos quanto nós aqui. De onde é que o estado de São Paulo tirou água para abastecer a população? Dos aquíferos. Do aquífero do Guarani? Não, porque aqui pega vários estados e o processo para conseguir tirar água, fazer um manejo da água daqui é muito mais agressivo, muito mais trabalhoso por causa de todos os estados na qual disponibilizam. Né? Ninguém quer ter o prejuízo de ter uma água contaminada por causa do manejo inadequado. Então, o estado de São Paulo retirou água de aquíferos menores, mas que foram úteis. Aquíferos pequenos, não, nem me recordo o nome. Isso, obviamente, também não vai ser cobrado. Mas só para entendermos. Ou seja, faltou a água superficial, porque não estava tendo chuva, em função do El Niño, que você já sabe o que é. O que o Estado recorreu? Água subterrânea. Esse é o objetivo. Demora um pouco a obter a licença, mas acontece, né? Sem contar que é bem monitorado. Então, tirar água de um aquífero não é tão simples. Voltando para as bacias hidrográficas, falando lá da Bacia Platina, vamos para a próxima, a Bacia do Paraguai. Principal rio, obviamente, o nome já carrega, Paraguai, responsável pelas inundações que vão viabilizar o ecossistema da onde? Do famoso Pantanal. Então, se você acha que tem muita água no Pantanal, pega a visão, o rio Paraguai é que abastece ele. Então, imagina aí o tamanho. É navegável, certo? E tem como destaque o Porto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que combinado a outros meios de transporte, leva ferro, manganês. Esse outros meios de transporte que ele está falando é o transporte ferroviário. Leva ferro, manganês, que é explorado no maciço do Urucum e é porta de entrada para outros produtos dos demais países da América, da Bacia Platina. Então, observem que não é só questão de gerar energia elétrica, mas sim no transporte, escoamento de mercadorias. O navio, ele é mais barato, obviamente que ele é mais lento, mas ele tem uma maior capacidade de transporte, tanto de pessoas quanto de produtos. Bacia do Uruguai, localização dela aí, faz parte aí também da Bacia Platina. O Uruguai é o principal, o seu rio, formado pela junção dos rios Canoas e Pelotas, menor rio formador da Bacia Platina. Gente, a ESA como é que eu posso dizer? É super experiente, né? E adora cobrar coisas desse tipo. Podemos dizer que, pensa numa possibilidade, tá? Não tem questão assim, não tem questão igual a essa, não tem essa questão, mas é bem a cara da ESA. Pensa só nas possibilidades. Podemos dizer que os menores rios que formam a Bacia Platina são A, Canoas e Pelotas, B, Rio Paraguai e Rio Uruguai, letra C, Rio Paraíba do Sul e sei lá, e por aí vai. Gente, a ESA adora isso. Quer ver só um exemplo de questão surreal?
que só acertou essa questão, não quem estudou, mas quem foi muito bom de chute? A questão da última prova. Procurem depois a última prova, embora eu lancei essa questão para vocês em exercícios, que pergunta o seguinte, o nome da rodovia. A rodovia era a rodovia Mamoré. Caraca, bicho, ninguém sabe. Rodovia não, ferrovia. Ninguém sabia aquilo. Eu fui buscar informação, conversei com... Essa daí foi o maior vacilo. Tu lembra disso? Lembra dessa questão, filho? Eu lembro, eu fiz isso daí. Cara, meus colegas professores, quando pegaram aquilo dali, falaram assim, Bruno, não sei o que é isso aqui. Eu falei, também não, vamos buscar. Claro, a gente já restringiu as informações e sabia onde buscar. Em 10 minutos aí, fazendo uma buscazinha, a gente achou. Mas, meu camarada, a questão toda é que era uma informação específica. Não é conhecimento técnico. Não é? É quase que decoreba. A ESA faz esse tipo de coisa, o que é muito ruim. Então, isso aqui, como é que vocês podem fazer para treinar bastante? Acabou a aula, vai fazer suas coisinhas hoje e tal. Amanhã acordou tranquilão, tomou teu café, fez o teu exercício, não é isso? Na tua casa mesmo, se resguarda, mas não deixa de treinar o corpo, não só a mente. Para lá, ó, agora eu vou dar uma papirada, agora o papiro vai ser forte. O Bruno falou sobre bacias hidrográficas. Papel e caneta. Negão, escreve. Quanto mais você escreve, mais tu joga para tua cabeça. Por isso que eu boto bastante conteúdo no nosso quadro, nas nossas aulas. Tu chega lá, o que é bacia hidrográfica? Conceito. Quais são as bacias hidrográficas do Brasil? A maior totalmente no território, a maior geral, a que produz energia elétrica. Qual que está vinculada às usinas hidrelétricas? Vai estudando, vai criando link, vai fazendo mapa mental. Você é responsável pelo teu estudo. Você é responsável pelo teu sucesso e pelo teu fracasso. Não espera cair nada do céu, porque além de água, pelo menos aqui no Brasil e, entre outras coisas, em outros países, é a única coisa que vocês vão ver caindo do céu. A tua aprovação depende de você. Papira forte que tu vai chegar lá. Olha lá, Bacia do Uruguai apresenta maior importância para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assim como Paraíba do Sul é importante para o Rio de Janeiro e também São Paulo. Uma menor parte para São Paulo e a maior parte para o Rio de Janeiro. Possui grande potencial hidrelétrico, porém é pouco aproveitado. Ou seja, nós temos muitos rios planáuticos no nosso Brasil e é pouco aproveitado para geração de energia elétrica, infelizmente. Corre por áreas elevadas, mas é navegável no trecho entre as cidades de São Borja, no Brasil, e Salto, no Uruguai, nas extremidades, certo? Em Salto funciona a hidrelétrica Uruguai-Argentina de Salto Grande, só aqui que não tem, vai entender. Bacia do Tocantins-Araguaia, saímos da Bacia Platina. Olha lá, sempre foquem aí nesses mapinhas na sua localização, principalmente nos estados. Então, quando você estiver estudando, fazendo o seu mapa mental, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá anotar. Bacia, por exemplo, Bacia do Tocantins-Araguaia. Coloca a maior informação, maior bacia totalmente no Brasil. Rios que alimentam ela, Rios Tocantins e Araguaia. Isso tem que estar na massa do sangue, tá bom? Possui grande potencial hidrelétrico. Apesar da viabilidade econômica, não é isso, da usina hidrelétrica de Tucuruí, os problemas ambientais e sociais causados por essa obra foram imensos e irreversíveis. Então aí, mais um elefante branco, usina de Tucuruí. Parece que a gente deveria aprender ao longo das nossas cagadas, das nossas obras, mas não aprendemos. E aí? Estranho, né? Então vamos lá. Ilha do Bananal. Cara, caiu uma questão na ESA sobre Ilha do Bananal, eu não me recordo agora qual era o contexto, né? Estava falando para vocês de questões cretinas da ESA, e aí realmente caiu sobre Ilha do Bananal. Acho que pergunta se é a maior, menor ilha, eu não me recordo agora. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui sobre essa questão da ESA, para ver se eu me recordo, se aparece aqui. Agora eu não vou achar, mas eu tenho essa questão aqui. Quando eu achar essa questão posteriormente, eu trago para vocês verem. O que eu queria mostrar para vocês, basicamente, é que a ESA gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Fazer uma pergunta aleatória para a gente, que eles vão alegar sempre o seguinte, pô, tá dentro do contexto. Tá dentro do contexto. Não podemos reclamar, tá no edital, enfim. Né? Mesma coisa que perguntar quantas árvores possuem na Rua Jacundá. Essa rua Jacundá não, na Roque Barbosa, que é a principal do Jardim Bangu. Né? Quantas árvores possuem aqui? Pô, mas é geografia do Brasil, você tem que saber. Pô, não faz sentido, né, galera? Mas, vamos lá. A energia gerada nessa usina, né, de Tucuruí alimenta grandes projetos situados no Pará, como Carajás, e principalmente as grandes indústrias de processamento de alumínio.
Destaca-se na paisagem natural a Ilha do Bananal, em Tocantins. Ah, foi isso aqui mesmo. Qual é a maior ilha fluvial do mundo? Essa foi a pergunta. Aí, dentre outras opções, tinha a Ilha do Bananal. Bicho, até o presente momento, eu conheço pra lá de 100 professores de geografia. Eu juro para vocês que eu perguntei a todos eles, eu perguntei o seguinte, gente, alguém, em algum momento, passou para os seus alunos sobre a Ilha do Bananal? O pessoal, pô, passou batido, informação específica. Então, geralmente a gente vai colocando informação específica. Não tem como. Quem acertou, ou fez por estimativa do que tinha estudado de outros conteúdos, ou mandou-lhe um chutão. Mas o índice de erro dessa questão foi absurda. Mas é o tipo de coisa que a gente não cai mais nessa pegadinha. Nós vamos esmiuçar o edital para pegar todas as informações. Vamos lá. Bacia de São Francisco. Tem como principal rio, já carrega o seu nome, o Rio São Francisco, que nasce lá em Minas, na Serra das Canastras. Informação importante que você vai colocar no teu mapa mental para você não esquecer. Tem presença marcante na história do território brasileiro, pois foi através de São Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes do litoral. É isso por conta dos rios navegáveis, cortando os estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, embora só é navegável entre Minas e Bahia. Atravessa o polígono das secas. E é justamente isso aqui o X da questão. Ó. Foca aqui. Aquela área chamada de polígono das secas, interior do Nordeste, clima semiárido, nós já sabemos e já aprendemos que a questão da seca ali é pura e simplesmente relevo, não tem nada a ver com clima. Certo? O relevo não permite passagem de massas de ar úmidas, o que atrapalha. Certo? Mas existe uma forma de se resolver. Que forma que nós temos de resolver esse problema aqui? Muito simples. Transposição do Rio São Francisco. Para quem acha, tá? O que é transpor? Tirar água do rio e levar para outro lugar. Transpor, mexer no curso do rio e levar para lá. Para quem acha que esse é um projeto que nasceu ontem, porque você viu essa obra começar lá no governo lá do presidente Lula e foi empurrando, e ficou esse outro elefante branco, que até concluiu a obra, mas a água não passa em todos os trechos, obra mal feita na maior parte, e diga-se de passagem, a maior parte, onde tem a obra mal feita, não foi o Exército, o Exército ele mexeu numa parte, principalmente ali em Pernambuco, uma boa parte ali do trecho, né, foi feito pelo Exército. Aquela parte ali está filé, funcionando, que é uma maravilha. Mas uma grande parte aí fora desse estado não deu certo a obra, certo? Para quem acha que esse projeto ele é de ontem, está muitíssimo equivocado. Esse projeto ele ocorre, ele existe desde a época de Dom Pedro II, Dom Pedro. Eu faço uma confusão danada com isso. Desde a época de Dom Pedro que nós temos projeto de transposição, ou seja, tinha ideia e tinha tecnologia. O que não se tinha era verba, até porque isso aqui é uma obra que vai ser de responsabilidade do governo federal. Por quê? Nenhum estado quer meter a mão. Por quê? Sergipe vai alegar que não tem, então tem que colocar menos verba do que Alagoas, que vai falar que Pernambuco é mais importante, Bahia e Minas é um estado maior, enfim, não vai haver consenso. Por não haver consenso, nós vamos ter esse tipo de problema. Então, quem é que fica com a responsabilidade? Governo federal, certo? Muito usado pela agricultura, para irrigação, e tem um alto potencial hidrelétrico, tanto que tem a usina de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, que gera energia pra caramba, e usina de Xingó, certo? Então, algumas imagens aí, ó, Rio São Francisco, em alguns trechos é intermitente, já aprendemos, imagem da usina de Paulo Afonso e, não obstante, agricultura irrigada. Gente, agricultura, corta, bota fruticultura, porque numa boa parte aí do Nordeste, principalmente no interior, por incrível que pareça, lá no Polígono das Secas, nós vamos encontrar uma fruticultura irrigada. É muito interessante, porque para você plantar frutas, você precisa de uma estação seca e de uma estação úmida. É tão importante a estação seca quanto a úmida. A úmida, ela consome recursos do solo. A seca, ela fica estagnada só encorpando. Vou fazer uma analogia horrorosa. O camarada fica tomando bomba durante um mês, sei lá, uma semana. Eu escuto a rapaziada da academia falar, não, agora eu vou ciclar não sei o que lá, Stroll, Dex, não sei o que lá, bomba de cachorro, de cavalo. Uma semana, 2 semanas, um mês ciclando. Depois ele para, dá um tempo. Então, na hora que ele está ciclando, pensa aí, estação úmida para plantar, para o cultivo de fruta.
Quando ele para de ciclar, que começa a dar uma bombada na academia, estação seca, é a hora que as frutas vão começar a crescer. Agora, a estação seca, no interior do Nordeste, molezinha, é o ano todo. Janeiro a janeiro. Já é seca mesmo. Agora, a parte úmida, que é muito pouca, como é que eles resolvem isso? Com irrigação. Aí, por que fruticultura irrigada? Porque a água retirada para fruticultura aqui vai ser de aquíferos. Então, você acha que eu decido amanhã plantar uva num terreno aqui, vou conseguir uma licença da noite para o dia do governo para tirar água de aquífero? Com certeza que não. Então, isso aqui são grandes complexos agroindustriais. Não é o Bruno, não é a Michele, não é o Bira, não é o Cláudio, não é a Dayana, não é você sentado aí que vai chegar da noite para o dia e vai simplesmente conseguir a licença ambiental para isso. São grandes complexos agroindustriais. E aí, falando um pouquinho sobre a transposição do Rio São Francisco, né, que teve início em 2005, um projeto muito arrojado, né? Mas teve problemas, né? Esse projeto aí tinha o objetivo de atender, caso concluído foi, mas cheio de buraco, né? Basicamente estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, nessa rede de canais aí que formaria o eixo norte e pegando Pernambuco e Paraíba para o eixo leste. Mais um elefante branco. Polêmicas da transposição. Aspecto positivo: população carente da região Nordeste, que teria acesso à água, né? Água do Rio São Francisco, água limpa, farta, abundante. Com mais água, seria possível as pessoas plantarem, colherem. Gente, me perdoa, mas é o meu cachorro, não tem como controlar esse processo. Hoje ele está o catiço. Então, vamos lá. Gerando, assim, mais renda e mais empregos. Aspectos negativos sobre a transposição. Investimento do projeto não apresenta uma relação direta custo-benefício, ou seja, está atendendo a quem e como, certo? E outra coisa, ela só ia abranger uma parte do território e não todo. Então, esse aí é um dos grandes elefantes brancos, né? Avançando mais um pouquinho, bacia do Norte e do Nordeste. Olha lá, banha áreas do estado do Amapá, Maranhão, Piauí, pega tanto parte da região Norte quanto região Nordeste, né? Ceará, Rio Grande do Norte, também uma parte da Paraíba, Pernambuco, Pará e Alagoas. Olha essa foz em delta. Essa foto aqui não privilegia muito a forma de como deságua, né? Está mostrando só o curso do rio. Seria muito legal. Mas à direita nós temos aqui o rio Capibari. E as bacias de Mearim, Pindoré, Itapecuru, Maranhão, Parnaíba, Maranhão, Piauí, Jaguaribe, no Ceará, Piranhas, no Rio Grande do Sul, bate muita tecla nisso aí, certo? E Capibaribe, em Pernambuco. Então temos aqui o rio Capibaribe, belíssimo, por sinal. Nas bacias do leste, ó, constituídas por rios dos estados da Bahia, Minas, Espírito Santo, São Paulo e o nosso estado de Rio de Janeiro, certo? Compreendendo a área de drenagem dos rios que vão desaguar diretamente no Atlântico. Foz em delta. As bacias principais, Bruno, Vaza Barris. Oi! o Nicolas te fez uma pergunta. Não dá para ver porque eu não estou com o chat aberto. Pode falar, repete. Se ele não tiver, perguntou... alguém lê para mim aí. Ele perguntou se essa aula vai estar disponível no Google. Claro que sim. Nós estamos aí, gravando. Nicolas. Nós estamos gravando. Já vai meter o pé, né, Nicolas? Vamos embora, galera. Avança aí. Bacias do Sul e do Sudeste vão banhar áreas como o estado do Rio Grande do Sul e partes do estado de Santa Catarina, Paraná, e São Paulo. Tá bom? Quais são os rios que fazem parte dela? Ribeira de Iguapé, em São Paulo, Itajaí, Santa Catarina, Mampituba, Jacuí, Taquari, Jaguarão e seus respectivos afluentes no Rio Grande do Sul, Lagoa de Patos e Lagoa Mirim. A pergunta que não quer calar, que eu sei que está na tua cabeça nesse momento, Bruno, eu tenho que decorar esses rios. Meu querido, infelizmente, isso tem que estar na massa do sangue, certo? A gente não sabe se vai cobrar e como vão cobrar. Então, tem que estar na massa do sangue, certo? Galera, alguma dúvida com relação a isso aí? Não. Por gravar tudo Não. vai ser osso. É, filho, eu tenho certeza que sim. Vamos dar uma treinada rápida aí. Questão da FUVEST, ó. Mamão com açúcar, hein? O Rio São Francisco no Brasil e o Rio Nilo na África... Professor, Oi? desculpa cortar
aquelas questões que Rapaz, picotou tudo nível estratosférico. Não entendi nada. Nossa, eu entendi uma palavra. Também não entendi, não. Repete pra gente aí. Essa questão aí, essas questões aí é da última aula. Não, então, essas questões aqui, tem 2 ou 3 questões só pra gente fazer. Ficou de novo? Oi? Caraca. Não, porque eu fiz a da última aula que o senhor passou. Tá, mas não sobre hidrografia, certo? Depois eu vou dar uma olhada. Continua aí, Não, continua olha só, aí. deixa eu Depois eu explicar. te falo. Na última aula, o assunto era outro. A gente começou hidrografia. Esse exercício que está projetado na tua tela aí é só para a gente treinar rapidinho. Só para a gente dar uma treinada, só para ver como é que está o olho e o cognitivo de vocês. Tem 2 ou 3 exercícios só. E é sobre hidrografia, sobre esse conteúdo que eu acabei de passar agora, tá bom? Entendeu? Beleza. Beleza? Então vamos lá. O Rio São Francisco no Brasil e o Rio Nilo na África, apesar de suas diferenças de extensão, traçado e paisagens percorridas, oferece algumas sugestivas analogias geográficas. Isto ocorre porque apresentam, vamos lá, 2 minutinhos para vocês fazerem. E aí, fizeram? E aí, galera, qual foi o gabarito que vocês marcaram aí? Fala para mim. Não achei a resposta, não. Letra A? Tá me perguntando ou tá respondendo? Letra, falou sem firmeza. Acho que é a letra A. Eu vou marcar a letra A. letra A. Fiquem tranquilos se vocês não acertarem, tá bom? São muitas informações em pouco tempo. Aí você precisa realmente estudar, só para você ter uma ideia aí de como pode ser cobrado. O gabarito é letra D. Isso acontece porque longos cursos permanentes da direção do sul para o norte, tecnicamente de baixo para cima, não é nem correto falar, mas a gente acaba usando esse jargão, cortando zonas de clima quente muito contrastantes, inclusive secos, e alimentados por cabeceira situada em área úmida. Caraca, Bruno, eu não entendi nada. Deu uma viajada. Relaxa, querido. É muita informação. É só para você ver como é cobrado. Mais uma. A vida útil das grandes represas está diminuindo no Brasil, devido... Olha aí, 1 minuto para fazer. C. Letra C, será? Aí, garoto. Ao processo de assoreamento. Vai dormir feliz, hein? Assoreamento, lembrando, é a perda de volume de água do rio por conta de detritos que caem nesse rio em função da retirada da mata ciliar, que é que fica no entorno ali do curso do rio protegendo ele, certo? Próximo. Antônio Conselheiro, o líder da rebelião de Canudos, profetizou: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Sai Guarabira, na música Sobradinho, mostram que o sertão já virou mar, inundando as cidades de Remansa, Casa Nova, Centro Sé e Pilão Arcado. Eu, Bruno, estive em Natal, tem uns 8 anos, mais ou menos, e vi uma área na beira da praia de casas construídas em lugares irregulares, totalmente tomado pela areia. Tanto que nós estávamos no telhado observando e o mar de frente, como se fosse um terreno liso. Impressionante. Assinale a alternativa que indica o rio represado para a construção do reservatório de Sobradinho e o estado brasileiro onde se localiza essa resposta. Galera, agora a chapa ferveu, hein?
Olha aí. Bacia de São Francisco. Será? Vamos segurar um pouco para ver o que os outros colegas vão achar. Ah, sei lá, acho que deve estar errado. Calma, não desespera. Letra E. Quem falou São Francisco aí? Tem dois São Eu, Francisco. Pedro. Ah, Eu, tá. Tu falou São Pedro. Francisco da Pernambuco ou São Francisco Bahia? Não, calma aí. Tá daqui, pô. Ah, então tá tranquilo. Aqui, ó. Vai ser. Aham. Suave. Ó, última aí. Em relação à rede hidrográfica brasileira, a Sinalha é a única... Acho que é o Pernambuco. Ah, tá. Vamos lá, para a gente acabar que faltam 3 minutinhos. Em relação à rede hidrográfica brasileira, a Sinalha é a única alternativa incorreta. Galera, é aquele momento que você vai ler mega rápido, 2 minutos para poder fechar essa daí. 2 minutos. E eu fecho isso daí. Vamos lá. C. C. Vamos ver mais aí. Mais um minutinho, ver quem fecha aí. Vou nascer também. C também? Então vamos lá. Quem dá mais, quem dá mais? Vixe, relaxa. Os rios do Sudeste são essencialmente rios de planície, o que os torna, em grande parte, navegáveis. Galera, tem mais alguns exercíciozinhos aqui. Eu vou deixar vocês se divertindo fazendo depois. Faltam 2 minutinhos para a gente não interromper bem no meio, tá? Professor? Pode falar, filhão. A Araguaiana era a maior inteiramente do Brasil? Oi? Não entendi a pergunta. Repete. A bacia do Araguaia, Tocantins Araguaiana, era a maior do Brasil? Inteiramente? Inteiramente. Ali na C tá dizendo que é a São Francisco. São Francisco, meu. A de São Francisco? Calma aí, dá uma olhada aqui na... Por isso que eu fui nela. Calma aí. Eu também. É a 4? Essa última aí. Acho que é 4. Letra C. Ela também está errada. Deixa eu analisar a letra B de novo. Os rios do Sudeste são... Ué, tem 2 gabaritos aqui. Ele não... Aqui nós temos rios de planície, mas temos rios de planaltos também. Então não são essencialmente rios de planície. Certo? O que os torna... Tem um catiouro aí. Então, assim, teríamos 2 gabaritos. Tecnicamente deveria ser anulada. Perfeito, galera. Muito bem. Muito bem observado aí. Show de bola. Qual era a resposta mesmo? Teria 2 respostas, anularia, né? Porque a B está correta também. B e C. B e C. Beleza. A Dayana deve estar enviando para vocês daqui a pouquinho, tá bom, galera? Mais alguma dúvida aí? Vamos lá, que vai acabar em 2 minutinhos ou 1 minuto. Mais alguma dúvida? Tranquilão? Tranquilo. Então tá suave. Galera, muito obrigado, um grande abraço. Daqui a pouco vai estar chegando exercícios para vocês. Se puderem fazer hoje, que está fresquinho na cabeça, ótimo. Que vai chegar essa apresentação em PDF e vai chegar a lista de exercícios para bacias hidrográficas. Que aí na